Financiamento Procultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na cultura. Bom dia, a gente está iniciando aqui mais uma entrevista para o projeto Gravataí entre Anjos e Gravatás. Esse projeto ele é realizado através do edital de criação e formação das culturas, com recursos da Lei 14.017 de 2020. Bom dia, eu sou a professora Marli Tomassin Medeiros, sou professora do município de Gravataí, aposentada atualmente, e estou participando aí, enquanto professora de História, nesse projeto, junto com as irmãs, os projetos culturais Irmãs TM. Bom, hoje a gente vai falar, então, sobre a Biblioteca Municipal aqui de Gravataí. 3 funcionários toparam, então, participar dessa entrevista e falar um pouco sobre essa instituição aqui do município. A gente queria pedir para vocês se apresentarem um pouquinho de quem são vocês, a trajetória de vocês dentro do município. Bom dia. Eu sou a Gilcida, sou coordenadora da Biblioteca Municipal de Gravataí desde 2013. Estou à disposição para qualquer eventos culturais aqui dentro da biblioteca. A gente sempre dá muita ênfase à sessão de autógrafos e projetos de teatro, saraus. Então, estamos abertos. E aqui nós temos as nossas bibliotecárias, que pode dar uma explanada assim, mais técnica do nosso andamento da nossa biblioteca. Obrigada. Bom dia, eu sou a Cláudia, sou bibliotecária e sou servidora do município já há 30 e alguns anos, né? O tempo todo na biblioteca pública, então acompanhei bem a evolução, o crescimento da biblioteca pública desde a década de 80, tá? Então, também estou aqui à disposição para a gente colocar, né, o histórico da biblioteca, o desenvolvimento e tudo que nós já fizemos e ainda fazemos pela cultura do nosso município. Bom dia, meu nome é Bruna, eu também sou servidora do município, desde 2016, bibliotecária, né? Estou à disposição, não tenho tanto tempo como as gurias, né, mas o que eu puder ajudar para contribuir para a história do município, eu estou aqui. Muito obrigada. Obrigada pela participação de vocês, por terem aceitado o convite, né? E acho que vocês têm muito a contribuir, porque o tempo de caminhada, e não só o tempo, né? O que a gente vive no município, o que a gente vê, percebe, né, trabalhando nessas instituições culturais é muito interessante. Podemos começar. Eu gostaria de saber um pouquinho sobre o histórico da biblioteca Monteiro Lobato, né? Como é que inicia? Vocês podem nos dizer um pouquinho, falar um pouquinho sobre de quando ela foi fundada, como é que começou o trabalho da Biblioteca Pública Municipal? Então, a Biblioteca Pública, ela foi fundada em 25 de abril de 1966. A princípio, ela ficou no papel, assim, ela não foi colocada, ela não foi realmente colocada em prática, vamos dizer assim, né? Mas não se sabe exatamente a data em que ela foi realmente aberta ao público, né? Mas pelo decreto, a partir de 1966. Né? E ela começou pequenininha e ela percorreu vários locais aqui do município por não ter uma sede própria, né? Então, eu tenho conhecimento, assim, de que ela já funcionou na sede da Sogra, que é a Sociedade Orquidófila de Gravataí, que hoje já não existe mais, mas ela tinha uma sede ali nos fundos do Banrisul e funcionou ali por algum tempo. Depois também funcionou na sede da Sigra, numa sala da Sigra, e aí depois disso começou a percorrer vários endereços aqui, né, no centro da nossa cidade, né, de Gravataí. Por bastante tempo, a Biblioteca Pública pertenceu
estava sempre vinculada à Secretaria de Educação, né? E a partir de 2006, a gente começou a fazer parte da extinta Fundarc, Fundação de Cultura do município, né? Hoje, Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer. A partir de 2006, nós conseguimos, foi uma conquista da biblioteca, nós conseguimos, então, estar num endereço, que é o mesmo endereço que nós nos encontramos hoje, apesar de não ser sede própria, mas foi uma grande conquista nós termos conseguido estar nesse endereço já nem sei, tem que fazer as contas aí, mas 2021, né, de 2006 a 2021 são 15 anos, acho. Ter essa estabilidade, no mesmo endereço, fez com que a biblioteca tivesse mais visibilidade, até porque nós viemos para um prédio assim, ele é no térreo, né, ele é de frente para a rua, coisa que nos outros endereços nós não tínhamos, era sempre dentro de um prédio, no primeiro, no segundo andar, onde a biblioteca não tinha essa visibilidade que nós temos hoje. É um prédio amplo, né, tem um mezanino, e onde nós tivemos a oportunidade de poder abrigar o nosso acervo com mais adequadamente, né, e também a oportunidade de poder fazer crescer esse acervo, assim como também os serviços que a gente oferece para a comunidade. Um resumo, assim, da história da nossa biblioteca. Essa também é uma questão que eu queria perguntar para vocês, de como é que se constituiu o acervo. Ele foi basicamente através de doações? Ele tem algum planejamento da prefeitura, de compra de livros, algo do tipo? Um planejamento, uma verba específica para livros, a prefeitura, a secretaria não tem. Mas todos os anos eles nos dão uma cota, dentro do possível, em livros. Sempre tem compra. E toda a feira do livro também, isso a Bruna pode falar melhor, a gente tem uma porcentagem em livros. E também por doações. Muita doação, doações boas, a comunidade é muito presente. Isso é ótimo para a gente saber também, poder doar e participar e ajudar a biblioteca, né? Com certeza. E não sei, acho que era bom mostrar também para vocês, explicar, que dentro dessas doações, as gurias fazem um apanhado geral, assim, o que serve para a biblioteca e o que a gente pode... Então, a gente tem uma estante na frente da biblioteca, e aonde colocamos esses livros que não é interessante para a biblioteca, ou porque a gente já tem, ou porque não tem procura, a gente coloca ali na frente para a comunidade pegar. E eles vêm buscar e buscam bastante para levar para casa. Serve muito bem. Não vai nada fora. Sim, então a biblioteca também acaba contribuindo com doações para a população, né? Que coisa legal. Inclusive, eles vêm aqui procurar, não tem um livro de história tal para doar, aí a bibliotecária já deixa separado, vamos lá ver. E às vezes a gente acha. Que legal. Isso aí. Vocês falaram da Feira do Livro, né? Que é um ponto, assim, que eu acho que é importantíssimo falar, né? Qual é hoje, como é que a biblioteca se organiza para a questão da Feira do Livro, né? A gente sabe que está na 33ª edição, né? Quando é que iniciou, como é que iniciou essa questão da Feira do Livro? Quem criou a Feira do Livro em Gravataí foi a Cláudia. Até então não existia, foi isso aí, devo a Cláudia. E ela sabe te contar melhor, assim, tudo direitinho, porque até hoje ela é muito presente na preparação da Feira do Livro. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre a Feira do Livro de Gravataí, né? Tá bom. A Feira do Livro de Gravataí foi uma ideia que, na verdade, foi uma ideia que partiu de mim, mas a execução, né, foi da equipe da Biblioteca Pública. Então, era uma ideia, assim, inovadora para o município, e nós, na verdade, nós não tínhamos, assim, grandes pretensões, né, de fazer uma grande feira do livro, mas sim de trazer
esse movimento, né, da literatura, da leitura para o município. E nós começamos modestamente, junto com a equipe da Biblioteca Pública, a trabalharmos nisso. Então, a gente fazia assim, nós íamos até as distribuidoras de livros, pegávamos os livros em consignação, né, calculávamos todo o preço, o desconto que eles nos davam para a venda dos livros, e nós, então, fazíamos a exposição dos livros na praça, na frente da prefeitura. Havia umas casinhas que eram para artesanato, enfim, que ficavam na praça, na frente da prefeitura. E nós aproveitamos essa estrutura para fazer as banquinhas da Feira do Livro. Trazíamos alguns escritores, né, para fazer sessões de autógrafos, e assim, modestamente, nós começamos esse movimento da Feira do Livro de Gravataí. E ano após ano, essa feira foi se solidificando, foi ficando um evento multicultural, e hoje, né, nós temos, assim, essa Feira do Livro nesse formato que todos conhecem e que todos aguardam já, e a gente pode dizer que hoje a Feira do Livro é o evento cultural mais importante, né, do município, porque reúne todas as outras expressões artísticas em formato de Feira do Livro. Hoje nós não trabalhamos mais assim dessa forma de pegar livros em consignação, a gente convida os expositores, né, os distribuidores, enfim, para virem expor os seus livros, vender os seus livros aqui. É todo um outro formato, muito mais profissional, né, porque nós fomos aprendendo ao longo dos anos, e também passaram pela organização da Feira do Livro profissionais de alta qualidade, como a Emiliana Denicol, e hoje nós temos, inclusive, a Adriana Emerim, e hoje nós temos também uma produtora que trabalha, uma produtora cultural, que nos auxilia em todo o projeto da Feira do Livro, tá? Então, um breve histórico, assim, da feira, como ela começou, e hoje, como a maior expressão cultural do município. Muito interessante. Nós vimos que o ano passado, né, em função da pandemia, do coronavírus, né, a feira não pôde ser presencial. E este ano tem alguma programação já e uma previsão de como ela ocorrerá, se ocorrerá virtual também, ou se haverá a questão da presencialidade, né, que é muito mais interessante, óbvio, né? Ou como é que está essa discussão? Na verdade, Marli, a Feira do Livro de Gravataí, ela realmente não aconteceu. Não houve, nós não realizamos a Feira do Livro do ano passado, em função da pandemia, né? E para esse ano, a gente está com toda a programação, né? Mas a gente também está dependendo de toda uma questão, toda uma situação que, na verdade, foge do nosso alcance, né? Do nosso poder de decisão. Então, na verdade, a gente ainda não tem, assim, uma certeza de que ela vai acontecer. Esperamos que sim, porém não podemos dar essa certeza. Essa era uma questão que eu também queria perguntar para vocês, como é que foi o atendimento da biblioteca, né? Porque muitas coisas paralisaram em função da pandemia. Como é que vocês fizeram o atendimento? Vocês seguiram com ele online? Ele ficou parado um tempo e agora está retomando? Como é que está sendo esse processo para vocês? Bom, assim, um tempo a gente ficou os funcionários com mais de 60, eles estavam afastados, né, em home office, ou com comorbidade, né, e eu e a Cláudia, nós trabalhamos em escala, em home office, na secretaria, né, então a biblioteca ficou um tempo fechada para o público, e o recebimento de livros, né, se a pessoa quisesse também, a gente não obrigava por questão da pandemia mesmo, né? Se ela quisesse devolver num primeiro momento, ela poderia devolver na secretaria, né? A gente estava aceitando e não seria cobrada nenhuma multa. Só que como a pandemia ela foi piorando, né? Isso foi em março, depois ela foi piorando. A gente optou por informar os nossos usuários que permanecessem com os livros em casa. Quando a situação melhorasse ou a biblioteca reabrisse,
eles poderiam devolver, que não haveria nenhuma cobrança. No momento, teve um momento que a gente, né, abriu, aí era um sistema pegue e leve, né? A gente tem o nosso catálogo virtual, que tanto o usuário ele pode fazer a pesquisa de casa, do seu computador, do seu celular, por autor, título, coleção, ou a gente pode também fazer a pesquisa para ele presencialmente, ou via telefone, e-mail, enfim, né? Como ele preferir. Então, o que a gente fazia? O acervo estava fechado, né? Então, o usuário devolvia o livro, esse livro ficava em quarentena, né? Nós separávamos eles em caixas com datas, né? E a gente fazia o empréstimo para ele, né? Claro, com todos os protocolos de segurança, né? Distanciamento, uso de álcool em gel. Mas nesse primeiro momento foi assim: a gente pegava para o usuário e ele nos devolvia caso ele estivesse com o livro em atraso e a multa era abonada. Depois, agora no momento atual, a secretaria pediu que nós abríssemos o acervo geral, né? Que seria o acervo do térreo, né, e só restringisse o processamento técnico, que fica no mezanino, e o acervo, assim, de literatura infantil, quadrinhos, adolescente, juvenil. As pessoas não podem circular, né, nessa parte de cima, elas podem circular na parte de baixo, onde tem o acervo de filosofia, arte, esporte, primordialmente literatura brasileira e estrangeira, né, e pode ali mexer nos livros à vontade, né? Ou perguntar para a gente, tem um livro tal, não tem. Mas também, se o usuário quiser algum livro aqui de cima, a gente aí pega para ele e dá em mãos, né? Então, no momento, está funcionando assim. A gente abriu lá embaixo e os serviços são empréstimos de livros, renovação, reserva, cadastro de usuários novos, né? Inclusive cadastramos bastante, né? Devolução de livros atrasados, né? A gente mandou e-mail, ligou para o pessoal, aí o pessoal está bem feliz que a biblioteca reabriu. Estamos abonando todas as multas, porque é uma situação atípica, né? E quem, assim, não se sente seguro de entregar, a gente também fala, não, se o senhor e a senhora não tem, né, uma segurança, ou não tomou a vacina, ou realmente não tem alguém para levar, fique com o livro em casa, que assim que a situação melhorar, assim que for possível, devolva, que nós não vamos cobrar nenhuma multa nem nada, né? Então, no momento, a biblioteca está funcionando assim. Está aberto também para estudo, né? A gente tem mesinhas de estudo lá embaixo, tem aqui em cima também, mas como eu disse, aqui em cima está restrito, mas as pessoas também podem sentar e ler os livros, né? Não precisa ter cadastro também para frequentar a biblioteca, pode ficar desde o horário que abre até o horário de fechamento, né? E a gente também tem o telecentro, só que no momento o telecentro está fechado, né? Porque a gente não pode abrir todos os serviços, né? A gente abriu o de livros, que nós acreditamos que seja o mais importante, e alguns ainda estão restritos por medidas de segurança mesmo, né? O que eu ia perguntar para vocês era nessa questão. As pessoas estão entrando aí de máscara, utilizando álcool gel o tempo todo, para poder continuar o serviço da biblioteca. Está sendo obrigatório esses requisitos? Sim. Sim, todos os protocolos de segurança estão sendo seguidos. A biblioteca ela só pode ter 50% do público, tá? E as pessoas já na entrada, elas já têm o álcool gel para passar, é obrigatório o uso de máscara, né? E no momento que elas nos passam um livro, ou a gente faz o empréstimo e devolve, a gente está sempre passando álcool nas mãos, elas também. Então, a gente está cuidando ao máximo, seguindo ao máximo os protocolos de segurança, para evitar qualquer tipo de contaminação. Uma pergunta, assim, sobre o acervo, né? Hoje, vocês saberiam dizer, assim, qual é o tamanho do acervo da Biblioteca Pública Municipal? E ela conta a maior parte, são livros, né, na verdade, para pesquisa... Sim, hoje a gente tem um acervo em torno de 27 mil livros, também temos livros em braille, temos audiolivros, gibis, nós temos uma coleção de gibis, uma gibiteca. Graphic novels também. Graphic novels, que mais? A gente tem a literatura adolescente, infantil, quadrinhos, juvenil, são muito procuradas. Os quadrinhos, assim, tem um lugar especial, é muito procurado principalmente pelos adolescentes, né? Os mangás, como a Cláudia falou, quadrinhos em geral, graphic novels.
E embaixo a gente tem todos os tipos de assunto possíveis, assim. A gente tem generalidades, filosofia, sociologia, política, arte, mas, assim, o nosso acervo maior mesmo, ele fica na literatura, né, que literatura estrangeira e brasileira, né, e os livros mais retirados também são da literatura estrangeira e também o espiritismo é muito retirado, né, esse assunto é bastante retirado pelos nossos usuários, são os assuntos preferidos, assim. Eu gostaria de complementar uma informação, que foi uma pergunta que vocês fizeram lá no início, sobre a formação do nosso acervo, e a Jacira comentou que nós recebemos muitas doações, né, a secretaria também compra alguns títulos que a gente solicita, né, mas também nós participamos de muitos editais públicos, né, tanto do governo federal quanto do governo estadual, e a partir desses editais, né, nós fomos selecionados em muitos deles, e nós tivemos, assim, a oportunidade de aumentar muito o nosso acervo a partir desses editais, e também de melhorar os nossos equipamentos e o nosso mobiliário através desses editais que nós vencemos, né, no caso, a gente fez a inscrição, inscreveu nossos projetos e fomos agraciados com esses materiais, então, verbas para aquisição de livros, de equipamentos e de mobiliário. Puxa, que bacana. E essa é uma iniciativa totalmente de vocês, funcionários, ou tem alguém da prefeitura que ajuda vocês nesse processo de editais? A gente fica atento aos editais, né, e também a secretaria fica atenta aos editais, e a gente, então, faz uma reunião, e a gente vê quais são os requisitos, e aí a parte técnica somos nós aqui que fazemos, né, e depois a gente encaminha para a secretaria para colocar no formato da apresentação dos editais, enfim, né, e eles são encaminhados. Então, e a partir daí a gente fica aguardando, né, a nossa classificação, né, e muitos deles nós ficamos muito bem classificados, e essa foi uma grande oportunidade, assim, para aumentarmos o nosso acervo aqui da Biblioteca Pública. E diversificar. Outra questão, assim, sobre o público que acessa. Vocês têm um estudo de público? Qual é o público que mais acessa? São pessoas mais idosas, são jovens, são crianças? Vocês têm uma ideia, assim, do público que mais acessa a Biblioteca Pública Municipal? É bem variado o nosso público, bem variado mesmo. Mas a procura diária é mais do idoso. Muita procura do idoso para livros de espiritismo e procura de pesquisa, muito jovens. Assim como a Jassa falou, é um público bem heterogêneo, tá? Vai desde crianças até idosos. Então, a gente tem todo tipo de gente, né, que vem procurar livros. A gente tem muitos livros, né, que a maioria virou séries da Netflix, viraram filmes, então, assim, o público jovem procura muito. Eles viram a série, eles querem o livro, e a gente tem, né, com esse edital que a Cláudia falou, um edital do Estado que a gente ganhou, a gente conseguiu diversificar muito o nosso acervo. Como o edital previa basicamente livros de literatura, a gente conseguiu colocar muito autores negros, autoras negras, até porque a gente tem o projeto Leia Mulheres também, então a gente conseguiu colocar muitas escritoras que não tinham. A gente também colocou todo tipo de público, e o público também LGBTQ+, também a gente tem obras, né? Então, o acervo ficou bem diversificado. A gente tem autores de todas as nacionalidades, de todos os assuntos, então ele está bem amplo, assim. E como a Jess falou, os idosos procuram bastante, mas os adultos também, as crianças também vêm muito aqui, ficam encantadas com o espaço que a gente tem, os adolescentes também estão procurando bastante. A gente está com cerca de 7.100 e poucos usuários cadastrados na biblioteca, então praticamente todos os dias tem um cadastro novo, né? Então, como eu disse, o acervo é bem diversificado. Há maior procura, sim, pelo espiritismo e literatura estrangeira, mas também há procura por esses outros livros, né? Os quadrinhos foi uma procura que aumentou bastante depois que a gente conseguiu formar a nossa gibiteca.
Interessante. Eu queria perguntar para vocês sobre esses projetos que vocês mencionaram, esse Leia Mulheres, não sei quais outros vocês têm na biblioteca, para a gente poder divulgar também eles, né? Bom, o Leia Mulheres, ele é um projeto nacional, né, que foi criado em 2017, e nós tínhamos uma funcionária efetiva, né, essa servidora agora ela está, infelizmente não está mais conosco, mas ela era nossa parceira aqui na biblioteca. Então, o Leia Mulheres a gente escolhe um título, né, ou é votado um título de uma escritora, né, se lê esse livro, mas a pessoa não tem a obrigatoriedade de ler necessariamente o livro, ela pode participar, porque não é um clube de leitura, é um espaço aberto, né, onde primordialmente a gente vai discutir sobre aquela autora, sobre as obras dela, sobre o livro especificamente, né, vamos ter mediadoras, né, que leram os livros, que leram a biografia da autora, que tem um pouco mais de conhecimento da área, e nós comentamos sobre o livro, falamos não só da obra, mas também das questões atuais, questões de gênero, questões que envolvam a mulher. Completar ali do que a Bruna estava falando, que esses encontros são à noite, fora do horário de expediente. E a gente sempre faz um coquetelzinho, um chazinho, ou um vinhozinho, e fica um bate-papo muito gostoso. Só isso. É bem descontraído, não é nada formal, não é que nem clube de leitura, é bem descontraído mesmo. É para quem quiser chegar, né? Em geral, né? Já ser a partir das 7 horas, 7h30, toda segunda, quinta do mês, né? Então, assim, quem quisesse participar era aberto ao público em geral, né? E como a Jéssica falou, ficava bem descontraído, o pessoal se empolgava, e aí do livro a gente já discutia outras questões que envolvem a cultura, né, gênero, vários assuntos diversos assim. Então era sempre muito bom, sempre a gente teve um público muito bom, um público às vezes que nem frequentava a biblioteca, vinha só para participar do Leia Mulheres, e às vezes a gente tinha também em ocasiões especiais até espetáculos de teatro, a gente já teve saraus especiais também, né? Então é um projeto muito legal, né? Que no momento ele está suspenso, né? Com outros projetos que a gente tem devido à pandemia. Mas a gente tem outros, né? A gente tem o Troca-Troca Literário, que ocorre sempre na última semana do mês, que são muitas vezes livros que a gente recebe em bom estado, né? Mas a biblioteca já tem esses livros, então nós separamos eles para o troca-troca, né? 90% são livros de literatura. Alguns outros eles fogem para outros temas, né? Então a gente expõe esses livros, né? A gente tem um banner, né, de troca-troca, e as pessoas vêm com seus livrinhos para fazer a troca, né? E assim a gente também consegue renovar o nosso acervo e também fazer a alegria dos nossos usuários também, que muitos gostam de ter o livro para si, né? Então, vamos falar dos projetos, vou aproveitar a carona da Bruna aqui e falar um pouquinho também, né, que anualmente, nós comemoramos o aniversário da Biblioteca Pública, e a gente reserva uma semana, em geral, para fazermos várias atividades, uma programação intensa, sim, né, durante o aniversário da Biblioteca Pública. E então a gente faz oficinas, a gente faz de literatura, de escrita criativa, de quadrinhos, enfim, porque nós temos uma parceria com o Coletive Artes, que é uma associação, né, da sociedade civil, e tem uma parceria bem legal com a Biblioteca Pública. Então, eles promovem essas oficinas de criação literária, de leitura, enfim, desenhos, né? É muito bonito o trabalho deles. Também a gente faz saraus, né, Jacira, durante o aniversário da Biblioteca Pública, e a gente faz também no dia 23 de abril, porque o aniversário da biblioteca é 25 de abril. No dia 23 de abril é o dia de São Jorge, e também é o dia da morte de Cervantes. Então, a gente tem feito já há alguns anos um projeto que é Uma Rosa por São Jorge, um livro por Cervantes, né?
Então, a gente tem livros que a gente recebe muitas doações, a gente faz uma seleção de livros de literatura, em bom estado também, e a gente tem sempre rosas. Então, a gente oferece aqui para as pessoas que vêm até a biblioteca sempre uma rosa por São Jorge e um livro por Cervantes. É um projeto bem legal que a população já começa já fica procurando, né, nesse período. São 3, 4 dias, uma semana, às vezes, de festinha e exposição. Exposição. Acho que é isso. Uma questão, como é que vocês pensam hoje, ou vamos dizer assim, aumentar o público da biblioteca? Porque a gente sabe que hoje tem um potencial muito grande, né? E aí eu já vou emendar uma outra questãozinha junta. Nós tivemos uma discussão, acho que foi em 2019, sobre a Base Nacional Comum Curricular, onde inclui, né, vamos dizer, a discussão sobre a cidade, né, sobre o local onde os alunos, porque eu, quando professora, a gente sentiu muito essa questão de que falta ainda uma certa identidade principalmente para os mais jovens, né, sobre a cidade, por desconhecimento, né. Então, eu perguntaria assim, ó, em termos de acervo histórico da cidade, sobre a história da cidade, se tem, porque eu não encontrei, a gente não encontra muito material, agora até tem tido um público, jovens, que estão procurando e pesquisando sobre a cidade, né. Então, é essa a minha questão, assim, e essa ampliação do público, porque eu acho que tem um potencial muito grande para ainda aumentar muito, né, essa questão do acesso das pessoas à biblioteca pública municipal e a esses espaços públicos. O que eu posso te dizer, Marli? Com essa pandemia, ficou tudo para trás. A gente não desenvolveu nada, porque nos pegou de surpresa. Nós não temos um projeto pré-estabelecido. O que nós vamos fazer? Vamos começar a entrar em contato com os nossos usuários para convidá-los a vir visitar a biblioteca de novo para dar mais ênfase à entrada aqui. É esse o nosso objetivo, trazer o nosso público de volta. As estratégias de marketing que, em geral, a gente usa são digitais, né? Que é o Facebook, né? Temos um funcionário que ele publica ativamente, nós mandamos publicações, ele também faz publicações independentes. Temos o Instagram também, né? A Secretaria de Cultura faz as publicações que a gente manda. Nós temos e-mail, nós temos o boca a boca que funciona também muito bem, né? É assim, a gente usa mais os meios digitais, né, que são mais rápidos, né, hoje em dia. Aos poucos esse público ele está voltando, né, porque a gente ficou tanto, né, com a questão da pandemia não abre e fecha que o pessoal não sabe se está aberto, não sabe se está fechado. Então vai demorar ainda um pouquinho para esse público voltar, mas ele está já voltando aos poucos e ele fica muito feliz e a gente também fica muito feliz, né, que eles pediam bastante o retorno na biblioteca, diziam que a biblioteca era serviço essencial, que tinha que estar aberta. Então, a gente fica muito feliz que os nossos usuários, eles procurem a gente bastante, eles reclamam que tem que estar aberta a biblioteca, que há essa procura, e acreditamos que com o tempo essa procura vai aumentar, né? Esperamos que essa pandemia passe logo, para a gente conseguir retornar, digamos, à normalidade, né? E assim, na verdade, todas essas atividades, essas ações, né, que a gente promove, todas elas têm o objetivo de ir cada vez atingindo um público mais diversificado e mais visibilidade para a biblioteca. Essas atividades todas que a gente realiza na semana do aniversário da biblioteca têm esse objetivo, né, de trazer um público novo, de mostrar, de dar visibilidade para a biblioteca, para todas as ações, todo o nosso acervo, tudo que a gente faz aqui. Sobre o acervo né, sobre o nosso município. Então, nós temos um setor aqui, né, porque toda a biblioteca ela é dividida por assuntos, e dentro da história de Gravataí, todo o material que existe no município, nós temos aqui pelo menos um exemplar. Então, a gente pode dizer que a biblioteca pública, além do arquivo histórico, né, porque daí já é um outro tipo de material também, nós também, a gente pode dizer que a gente é um repositório aqui da história do município,
né? Então, a gente procura ter todo tipo de material que é publicado aqui na biblioteca pública. Não só da história de Gravataí, que a gente tem especificamente história de Gravataí, mas também os autores gravataienses, né? Todos eles a gente pede sempre, né? A gente tem uma parte específica de literatura gravataiense, né? Então, da mesma forma que a gente tem a Biblioteca do Estado, que todo o autor gaúcho, né? Ele tem que, quando ele faz a publicação de uma obra, necessariamente ele tem que doar um exemplar para o repositório da biblioteca pública. Aqui em Gravataí é a mesma coisa, a gente tem que ter um exemplar de um autor de Gravataí, né, da literatura local. Então, a gente tem, como a Cláudia falou, separado tanto história de Gravataí, como os autores gravataienses, que envolvem memórias, ensaios, poesia, literatura em geral, mas gravataiense, né, escrita por autores aqui da cidade. Mas essa coleção, esses dados dos autores gravataiense e do material de literatura voltado para a história de Gravataí, de literatura, bom, eles estão disponíveis no site de vocês também, a gente encontra por lá toda essa lista. Sim, sim. Não é um site, na verdade, a gente não tem um site específico da Biblioteca Pública. Nós temos dentro da Secretaria de Cultura, dentro do site da Prefeitura, na verdade, nós temos ali uma página, digamos assim, que tem as informações sobre a Biblioteca Pública. Nós temos o catálogo virtual. No catálogo virtual, sim, vocês vão encontrar todo o nosso acervo ali disponível. E ele pode ser acessado tanto por autor, quanto por assunto, ou pelo título. É que, assim, são registros, né? A Cláudia me passa as obras, eu faço um registro de cada obra, né? Autor, título, enfim, a parte técnica, né? E não é uma biblioteca virtual, né? Tu não consegue acessar um PDF ou acessar um livro e ler ele ali. Tu acessa o registro daquele livro, né? Verifica se ele está disponível e vem aqui na biblioteca buscar, né? É assim que funciona. São registros, né? É somente o catálogo, não é uma biblioteca virtual. Claro. Eu queria perguntar também para vocês sobre a questão, vocês falaram que às vezes tem exposições, né? Vocês fazem uma programação especial com exposições. São exposições de arte, são exposições relacionadas à literatura, são exposições como a do Museu Histórico de Gravataí. Como é que é organizado isso? São exposições temáticas. Geralmente, a semana de aniversário de Gravataí é sobre Gravataí. Semana do Descobrimento do Brasil é sobre a história do Brasil. Dia da Criança é sobre as crianças. Temática. De livros, né? De livros. E é uma exposição de livros, vocês organizam eles voltados para um tema específico. Para completar essas informações, a gente gostaria de dizer qual é o horário de funcionamento da biblioteca, que horário o público pode acessar, para que a gente possa divulgar isso também para a população nas redes sociais. De segunda a sexta, das 9 às 17 horas, era até às 18 horas, mas hoje recebemos uma portaria da Prefeitura que expediente externo é até às 17. Até nós estamos trocando o horário no site, na porta, para divulgar que vai ter uma redução de horário de atendimento. Bom, eu queria agradecer a vocês, né, pela disponibilidade, por terem nos dado tantas informações importantes que a gente não sabia mesmo sobre a biblioteca, né? Eu gostei muito de saber de todos esses projetos que vocês estão desenvolvendo, porque o que vocês estão fazendo é tornar o lugar mais que uma biblioteca um centro cultural, né? Para que as pessoas da cidade possam frequentar, se sentir acolhidas. Então, eu fiquei muito feliz em saber dessas iniciativas de vocês. Parabéns, viu? Obrigada. Obrigada. O que a gente sempre quer é tornar o ambiente da biblioteca o mais democrático possível, né? Porque ainda existe esse caráter elitista que a gente quer tirar, né? Porque a biblioteca é para ser para todo mundo, né? E então, quanto mais democrático, melhor. E a gente quer que as pessoas se sintam confortáveis, felizes aqui dentro, não só como ambiente de estudo, mas também como ambiente de lazer, de conversa, né? Que se sintam à vontade. É esse o nosso objetivo. Eu gostaria de saber se vocês têm mais alguma consideração, gostariam de colocar mais alguma questão, né, para a gente fazer. Eu acho que só agradecer pelo convite, né, muito amável de vocês, conhecer o trabalho de vocês,
Fiquei feliz em rever a Marli, não sei se ela lembra de mim, lá da SNET. Mas é sempre bom conhecer e saber que as pessoas estão fazendo pela cultura. Foi um prazer, gurias. Muito obrigada. Eu gostaria também de aproveitar, parabenizar pela iniciativa de vocês, também por terem, né, conseguido realizar esse projeto através da Lei Aldir Blanc, tão importante nesse momento, né, para a cultura do nosso país. E dizer assim que legal que vocês vão produzir um material impresso, né, para as escolas, porque isso vai ajudar muito assim a conhecer um pouco melhor o nosso município em todos os âmbitos. Então, parabéns a vocês também, tá bom? Eu faço minhas as palavras da Cláudia, gostaria muito de agradecer, né? E agora também vai ser mais um mês de divulgação da biblioteca, então a gente só tem que agradecer mesmo e felicitar vocês pelo projeto. Parabéns, viu, gurias? E agora a gente aguarda depois da publicação, a gente quer essa publicação aqui na Biblioteca Pública. A gente quer um exemplar. Claro, vamos mandar para vocês. É muito legal, a gente não conhecia mesmo esse trabalho da biblioteca, fiquei muito feliz, né, em conhecer um pouco mais. Também gostaria de agradecer, né, embora a gente já se conheça, a Cláudia e a Cira há muitos e muitos anos, né, mas a gente nunca para, né, para conversar sobre o trabalho de cada um e como é que está sendo realizado, né, então é muito importante agradecer muito a vocês a disponibilidade e dizer que, sem dúvida, eu passarei para olhar os documentos e os livros que tem aí sobre a história de Gravataí, porque a gente tem alguma coisa que a gente, né, vem acumulando, mas a gente sabe que deve ter outras produções que a gente não conhece, né. Então, agradecer muito essa oportunidade e dizer que esse trabalho todo desse projeto está sendo divulgado nas redes sociais, né, pelo Instagram, pelo Facebook, e que qualquer coisa que precisar e que a gente puder ajudar, estamos aí. Tá bom, Tá gurias. bom, Obrigada. a gente agradece, obrigada pela oportunidade. Tchau, gente, bom trabalho. Tchau. Obrigada.